Então, são exatamente as 19h55 do dia 16 de abril do ano de 2025, e vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a leitura do poema de número 77, cujo título é Coração dos Pais. Vocês vão abrir o livro de vocês, ou o PDF, a página 336. O livro Reiki como filosofia de vida. Então, vamos lá. O meu sempre marcadinho, né? Que eu leio direto esses poemas. Às vezes acontece algum problema, uma situação. Eu lembro do poema Pode ser o branco. que o imperador fala sobre essa situação, né? E o maracujá que está na Também sacola é para consulto fazer o os mousse. ensinamentos de Jesus, de Buda, do Então, de imperador, que repente, são os traz nossos limão para gigantes, fazer né? limonada. Estou tendo retorno de som. Aí, e tem 8 a leitura, né? Vamos começar fazendo a leitura para depois a gente partir para a explicação. Poema 77, Coração dos Pais. Quando tu envelheceres, é que entenderás o coração dos teus pais, e deles te lembrará. Tá? Então, é um poema positivo. Fala em você não morrer novinho, você ter uma vida mais longa, você ganhar idade, né, sabedoria e entendimento, para que você entenda o que ia no coração do seu pai e da sua mãe. Porque para os japoneses, esse coração aqui é o Kokoro, é o Anahata Chakra, que é a sede também do intelecto. A maneira do seu pai e da sua mãe pensar, sentir, agir. Mas isso você vai entender depois que você ganhar mais idade, né? Quando você envelhecer. A criança não entende isso, entendeu? Então vamos ler. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão coração dos pais, título do poema, com o significado de maneira de pensar e agir dos pais. Conforme já citado anteriormente, para muitas culturas orientais, o intelecto reside no coração. Mais uma vez, o imperador destaca a sabedoria dos idosos. Olha nós aí, né? Você já tem carteirinha também, eu já tenho carteirinha, né? Rita ganhou carteirinha também. Mais uma vez, o imperador destaca a sabedoria dos idosos, que acumularam mais experiências, passaram por todas as fases do aprendizado da vida e atingiram a maturidade na arte de viver. No início, os filhos amam os pais. Depois de um certo tempo, geralmente passam a julgá-los. Me lembro quando minhas filhas chegaram na adolescência, que eu já não podia levar no colégio, nem pegar que era pagar mico. Quando era pequenininha, adorava, né? E abraçava, né? Os jovens, não raro, são orgulhosos. Nem todos, né? Mas não raro. Se acham os donos da verdade, totalmente independentes e não entendem o comportamento dos pais. Na maturidade é que começam a entender tudo o que se passou nos corações deles, as noites mal dormidas. A dimensão que representa ser pai e mãe é algo tão grandioso que muitas vezes os filhos só entendem no dia que se tornam pais, nem sempre. Rita tem essa maturidade e ela não foi mãe. Tá? Nesse momento é que aperta a saudade, a memória do coração, aqui representado pela expressão deles te lembrarás. Você não lembra da sua mãe? Todo dia, né? A mensagem implícita no poema é que a sabedoria vem com o tempo. Você não nasce. A criança, quando nasce, ela só sabe chorar. Ela não sabe andar, não sabe conversar, não sabe, entendeu? Ela só sabe chorar.
Aí ela vai aprendendo tudo. Os nossos primeiros mestres são os nossos pais, os nossos avós, né? Então, a mensagem implícita no poema é que a sabedoria vem com o tempo. Para compreender os pais é preciso amadurecer. Rita amadureceu, ela compreende. Não obrigatoriamente ser pai ou mãe, tá? Você também tem essa maturidade. Aí Mikao Sui. O mestre Mikao Sui seguramente associou esta relação cronológica de entendimento entre filhos e os pais aos discípulos com o seu mestre de Reiki. Você só vai entender o coração do seu mestre de Reiki quando você estiver dando aula de Reiki, ou você se tornar um mestre de Reiki. Aí você vai entender por que ele fazia tal coisa. Tá? Só estando no lugar do outro, que é a empatia, né? Para compreendê-lo melhor. Segue um poema que nos remete ao assunto, sobre os pais e filhos. Nós não sabemos o autor, tá? A criança com 3 anos, papai, eu te amo. Com 6 anos, meu pai é meu herói. Com 10 anos, pai, me dá aquele brinquedo. Com 16, meu pai é tão irritante. Com 18, eu não aguento mais o meu pai. Com 20, eu quero sair de casa, não tem mais condições de continuar morando com o meu pai. Eu, quando conheci Rita, ela estava tirando o passaporte. Falei, mas você vai para onde? Ela falou, para os Anéis de Saturno. Ela queria ir para algum lugar, né? Eu conheci ela mais de 30 anos atrás, né? Com 25 anos, pai, você tinha razão. Aí começa a maturidade. A princípio, né? É depois dos 21, mas aqui vamos falar em 25. 30 anos, eu quero voltar para a casa do meu pai e da minha mãe, que é o caso de Rita. Rita, sempre que ela pode, ela quer estar lá. E eu também quero estar com a minha mãe. Com 50 anos, eu não quero perder o meu pai e a minha mãe. Eles ficam idosos, né? E aí você fica aflito. Você vê, né? Você está com 50, seu pai e sua mãe tem mais de 70, de 80, né? Aí você vê os amiguinhos perdendo pai e mãe. Você vê teu pai e tua mãe idoso, né? Com 70 anos, você não chegou lá ainda, né? Eu abriria a mão de tudo para ter meu pai e minha mãe aqui comigo. Né? Reikiano, abrace seu pai e sua mãe enquanto você pode. Tá? Então, esse é o poema. Vamos entender, né? Eu trouxe gigantes para vocês. Como a gente tem um novato, né? No grupo provisório e o Valdir no grupo definitivo, eu estou no grupo, tá? Eu coloquei aquela introdução toda. Fizemos a leitura, que está a página 336. Eu começo com uma imagem de Isaac Newton, sempre começo com ela, que foi uma figura-chave na Revolução Científica e que influenciou fortemente Albert Einstein, né? Morreu faz quase 300 anos. Então, ele diz o seguinte, Isaac Newton, por isso que eu procurei bons professores de Reiki, eu queria entender de Reiki. Eu procurei gigantes. Se eu vi mais longe, Isaac Newton que falou isso, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Aí eu trago um monte de gigantes para validar o que o imperador falou. Eu tenho dito que eu já vi em congresso aí gente boa, mestres de Reiki, conhecidos, dizendo que tem poema que não serve para nada, que não sabe por que Mikao Sui selecionou. A pessoa não entende o poema e diz que ele não é importante. Aí eu coloco aqui que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, por isso que eu trago sempre nos gigantes cientistas. Tá? E aí eu falo, aqui tem uma imagem sobre dualidade, que são duas perspectivas diferentes da mesma realidade. É a mesma pilha e tem um lado positivo e negativo. E essa imagem diz o seguinte: somos luz e escuridão.
Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Aí eu trago o primeiro gigante para vocês, que foi o reitor da Escola Normal Superior de Tóquio durante 20 anos, de 1900 a 1920. Recebeu muitas condecorações e honrarias do imperador e fundou o judô, que é uma arte marcial e um esporte. Judô, do caminho ju suave. Derruba a pessoa sem matar e vai embora. É uma luta suave, né? Não tem impacto igual no karatê, né? E Jigoro Kano, que é esse cientista, esse gigante, diz o seguinte, que a dualidade é a condição da vida, sem opostos, o bem e o mal, o dia e a noite, nem contrastes, a vida não é vida. Aí eu trago um poeta para vocês que nasceu e morreu na França, faz 139 anos, que foi Victor Hugo, foi um grande poeta, né, um ativista pelos direitos humanos. E Victor Hugo diz o seguinte, que graças à sombra apreciamos a luz, que se só houvesse luz, você não ia apreciar, porque só tem aquilo. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é. Então tem que ter o desonesto. Se não existe involução, essa história de anjo caído que a Bíblia fala, entendeu? Foi alguém que assumiu um espírito mais evoluído e falou: não, eu vou lá gerenciar o lado negativo da dualidade. Tinha que existir isso, o mal, né? Então, graças à sombra, apreciamos a luz, e graças ao vício, admiramos a virtude. E aí tem uma citação minha que diz que o que é mais elevado, o bem, não pode existir sem o que é menos elevado, que é o mal. Um não existe sem o outro. A luz e as trevas. Eu coloquei aqui para vocês novamente o poema, só o poema Coração dos Pais. Quando tu envelheceres, é que entenderás o coração dos teus pais e dele te lembrará. Então a mensagem é positiva, fala sobre maturidade, você envelheceu, né? E aí entendimento, você passa a ter um entendimento. Mas como a gente tem que analisar sempre a parte negativa, então maturidade e entendimento. Qual o lado negativo? Imaturidade e incompreensão. Aí a gente começa com a epístola de Efésios, né? Capítulo 4, 14, foi a carta de Paulo aos Efésios. É o 10º livro do Novo Testamento. Então está em Efésios o seguinte: então não seremos mais imaturos como crianças. Ele deixa bem claro que as crianças não têm maturidade. Tá? Elas não podem assumir uma responsabilidade. Uma criança muito pequena cuidar de um bebê. Tá? Nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. A princípio, seria a primeira linha, para a gente não ser imaturo, o adulto não ser imaturo como a criança. Né? Aí eu trago para vocês um cientista, tá? Um grande cientista na área de anatomia humana. Ele considerava, né, a obra científica dele muito mais importante do que a obra poética, que ele foi um grande poeta também. Os poetas são muito conectados com que é Johann Goethe. Goethe. Ser incompreendido é o destino de muitos de nós. As pessoas não te compreenderem, ficar te julgando, te criticando. E aí eu trago para vocês um gigante, que foi Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, que nasceu e morreu na Alemanha em 1900, faz 125 anos, ele tinha 56 anos. Ele foi um grande poeta também, tá? O Nietzsche, né? E escreveu vários textos criticando a religião, a moral,
a filosofia e a ciência, mas foi um poeta. E Nietzsche diz o seguinte, que o homem é definido como um ser que evolui. Tá? Nós somos perfectíveis, a gente não nasce perfeito. Como o animal é imaturo por excelência. Da mesma forma que um animal, ele nasce imaturo. Aí uma citação minha, a gente está analisando o lado negativo, que fala sobre incompreensão e imaturidade. Eu coloco uma citação: para compreender os pais, é preciso amadurecer. Você não vai compreender na sua infância e adolescência. A sabedoria vem com o tempo. Agora nós vamos pegar o lado negativo do poema, ainda negativo, e jogar dentro do Reiki. Tá? E eu trago uma passagem da Bíblia, em Coríntios, que é conhecida a primeira epístola, né? A carta de Paulo à igreja de Corinto, na Grécia. Aí está em Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha só, ele escreveu isso para uma igreja na Grécia, né? Ele deixou para trás o quê? A imaturidade. E isso acontece no Reiki, à medida que você vai expandindo a consciência, por isso que eu trouxe essa passagem para o Reiki. Você vai expandindo a consciência e vai te gerando mais entendimento, mais maturidade. Você começa a ver coisas que você não via antes do Reiki. Você não acha que o Reiki mudou você antes e depois do Reiki? Né? Ela está dizendo completamente. Aí eu trago um cientista. Quando eu falo cientista pode ser um poeta também, né? Eu trago Oscar Wilde. Nasceu na Irlanda, morreu na França, morreu em 1900, faz 125 anos. Morreu novo, aos 46 anos de idade. Ele fala que ser grande é ser adulto ou ser influente. Significa ser incompreendido. Jesus era grande, né? Não mandaram soltar o Barrabás e atiraram, entendeu? Judiaram dele, crucificaram, traíram, negaram, né? Aí eu trago um gigante para vocês, que foi Mahatma Gandhi. O dia do nascimento dele é o dia 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência. Ele foi indicado 5 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, entre 1937 e 1948. Tá? Ele morreu em 1948. Aí já não podia mais, né? Aos 79 anos. Ele conseguiu a independência da Índia, da Inglaterra, sem derramamento de sangue. Por isso que é o dia da não violência. Só que a Inglaterra não deixava ele receber o prêmio Nobel. Influenciava, entrou política lá, não. Esse não, escolhe o outro. Aí Gandhi disse o seguinte, que a raiva e a ingratidão, não são dois princípios do Reiki, não sinta raiva e seja grato, são irmãs gêmeas da incompreensão. Então, quando você não tem compreensão e maturidade, você vira um ingrato, naturalmente, e sente raiva quando você é contrariado. Teu pai e tua mãe, não, você não vai fazer isso. Aí você não entende por que o pai e a mãe estão dizendo para você não fazer. E aí você sente raiva. Então, a raiva e a ingratidão, que são dois princípios do Reiki, são irmãs gêmeas da incompreensão. Quem falou isso foi Mahatma Gandhi. Aí eu coloco uma citação minha, tá? Já dentro do Reiki, mas o lado negativo, só estando no lugar do outro para compreendê-lo melhor. Se você não estiver no lugar do outro, você não compreende. Aí agora vamos virar o disco de vinil, né? Vamos para o lado positivo, porque o poema é positivo. E a mensagem do poema fala sobre maturidade e entendimento. Então eu trago para vocês provérbios, né? Que eles servem para a gente entender a sabedoria
e o caminho da vida de uma forma clara e mais objetiva. Os provérbios servem para a gente caminhar na vida errando menos. E a boa parte deles é atribuída a Salomão, sábio, né? Que era o filho do rei Davi, o rei de Israel. E esse provérbio 4:5 diz o seguinte: procure obter sabedoria e entendimento, que é a maturidade e o entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Porque as palavras traziam entendimento, orientação, sabedoria. Mas ele recomendava que a gente desenvolvesse sabedoria, tá? E entendimento. Aí eu trago um cientista que foi Albert Einstein, né? Que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna e da mecânica quântica, que é a mecânica de partículas. E Einstein disse o seguinte, que agora a gente está do lado da compreensão. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos, que é o que a gente aprende. Que você evolui pelo amor e pela dor. À medida que você vai evoluindo pelo amor ou pela dor, ele falou alegrias e sofrimentos, você vai gerando compreensão, você vai amadurecendo e evoluindo. Aí eu trago um poeta para vocês, um gigante, tá? Que nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1882, que é Ralph Waldo Emerson. E ele diz o seguinte: é tão ruim ser incompreendido? Ele perguntou. Aí ele fala: Pitágoras foi incompreendido, Sócrates, Jesus, Lutero, Copérnico, Galileu e Newton, Isaac Newton. E todo espírito puro e sábio que já tenha existido. Aí a gente não quer ser incompreendido. Mas todos esses líderes, essas estrelas, esses gigantes, inclusive Jesus, Sócrates, olha, Copérnico, né, eles foram incompreendidos e a gente não quer ser. E é natural das pessoas que não têm maturidade não entender, né? Aí eu trago uma citação minha, dentro já da maturidade do entendimento. Eu escrevi isso e caiu num site da internet, mensagens online. As melhores fontes de sabedoria do mundo estão aos pés das pessoas mais maduras. Então, você não vai pegar uma criança aí com 5 anos e vai ser uma fonte de sabedoria, tá? Aí a gente traz agora o lado positivo desse poema, porque ele é positivo, para dentro do Reiki. A parte positiva. Aí eu trago para vocês Romanos, né, a Epístola aos Romanos, que é o 6º livro do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo aos romanos, ao povo romano, né, na época da ocupação romana. E Paulo escreveu o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele pedia que nós renovássemos o entendimento. Isso é a expansão da consciência. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que a gente evolua, né? Deus quer que... Está em Romanos 12:2, tá? Ele pede para renovar o nosso entendimento. E isso que a gente está fazendo aqui no grupo de estudos, expandindo a consciência. Aí eu trago um cientista para vocês, já falei de Albert Einstein, que ele diz que a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que nossa preocupação é maior pelos demais, por um filho, por um neto, pelo seu pai, sua mãe, pela esposa, do que por nós mesmos. A pessoa deixou de ser egoísta. Ela está mais preocupada com o pai, com a mãe, com o filho, com o neto, com a esposa, com o marido, com um amigo, do que com ela mesma. Então, isso mostra que a maturidade começa a manifestar-se. A gente manda reiki para todos os povos, né?
Aí eu trago para vocês um gigante, que foi o Osho Rajneesh, né? Ele morreu, nasceu e morreu na Índia, morreu no dia 19 de janeiro. Eu estava lá com Rita no aniversário da morte dele, a comunidade dele, em 1990. Foi um guru indiano, né? Um grande líder. Ele era visto também como um grande místico, né? Porque ele sabia tudo. Ele tinha acesso a uma internet superior à nossa. O que você perguntasse para o Osho, de química, de física, de medicina, de biologia, ele te respondia como se ele fosse um pós-doutor. Então ele era considerado um mistério e um místico, né? E o Osho disse o seguinte: quanto mais o homem se aprofunda em si mesmo, você vai em direção ao seu coração, a expandir a consciência, mais maduro ele é. À medida que você vai expandindo a consciência, você vai mergulhando dentro, você não tem como expandir a consciência fora de você. Aí eu trago uma citação minha, que tem a ver com o Reiki, que não existe sensibilidade como a do coração. Que o coração ele vai dilatando à medida que você vai expandindo a consciência e vai aumentando a sua sensibilidade. Eu fiquei de trazer para vocês um documento sempre. Aí esse documento de hoje é o manual com o título Reiki Ryohu Rikei, que era entregue aos alunos do mestre Mikao Sui quando ele lecionava. O manual contém uma entrevista com o próprio mestre Usui. Então, quem falou isso foi Mikao Sui, o pesquisador, o entrevistador. Como deve uma pessoa proceder para receber o Okuden, que é o nível 2, hein? Aí Mikao Sui fala, o Okuden consiste em um conjunto de técnicas. Hatsurei-ho, hoje nós falamos de Hatsurei-ho na hora da oração, da meditação. Dashu-ho, Mushu-ho, Pushu-ho, Oshite-ho, Enkaku-ho, Seikaku-ho e outros. O ano que vem nós vamos dar um curso de mestrado, as pessoas podem reciclar. Aqui, não sei se vai ser no Rio, no Instituto, ou aqui em São Lourenço. Rita e eu estamos avaliando para os professores sobre essas técnicas originais. Aí eu coloquei em negrito aqui. Transmitimos primeiramente o Shoden, que é o nível 1. E as pessoas que alcançaram bons resultados e têm boa personalidade, transmitimos o Okuden. Todo mundo recebia o nível 1, mas para receber o nível 2, a pessoa tinha que evoluir, ter uma certa maturidade. Eles ficavam observando o reiki mudar a pessoa está preparada, aí que fazia o 2. Eles não davam assim, nível 2 imediatamente após o nível 1. A pessoa tinha que amadurecer, tinha que evoluir. Então, esse documento valida o motivo de Mikao Sui ter escolhido esse poema. Tá? E qual a mensagem? Tá? A gente vai entender o que os nossos... Você vai entender o quê? O coração dos seus pais, não é isso? Olha aqui. Quando tu envelheceres, você ganhou a idade, é que entenderás, olha, o entendimento vem com a idade, o coração dos seus pais. E o que é que você vai entender que o teu pai tinha e tua mãe no coração? A maneira de pensar. Aí eu coloco várias mensagens minhas. Para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão sempre fonte de eterna preocupação e dedicação, como se fossem menores. Você vê, o meu irmão mais velho, ele no dia 30 agora desse mês, daqui a 14 dias, ele vai completar 66 anos. E ele está gripado hoje, gripou ontem. Aí ontem eu escutei no grupo da família, minha mãe mandando ele botar Vic Vaporub, colocar um lenço, como se ele fosse pequeno. Então, no coração do pai e da mãe, os filhos, para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão sempre fonte de eterna preocupação e dedicação, como se fossem menores. E o mestre de Reiki,
ele sempre vê o aluno dele como um aprendiz. Ele se preocupa de dar o melhor, entendeu? E às vezes aquele aluno ele evoluiu muito, mas o mestre vê ele como alguém que ainda precisa de ajuda. A mensagem segunda, a segunda mensagem, na visão dos pais, os filhos nunca crescem. Serão sempre pequenos, frágeis e inocentes, não importando a idade. Para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão sempre fonte de eterna preocupação e dedicação, como se fossem menores. Por isso que às vezes a mãe e o pai falam, não, isso você não vai fazer, mas ela não quer o mal, tá? E a mensagem, a terceira mensagem, que é para compreender os pais é preciso amadurecer, não obrigatoriamente ter filhos, que a sabedoria vem com o tempo. Agora, eu não sei se o Paulo Demétrio está aí, eu vou colocar já a figurinha nos dois grupos. Estou abrindo aqui. Adriana Lira Menezes, boa noite, ela está aqui nos acompanhando, né? E a Margarete Maria Paes são pessoas convidadas. Ela está nos acompanhando pelo grupo de convidados. O grupo de convidados está aberto, tá? Já está aberto. E vamos abrir agora o grupo oficial. Ele se encontra aberto para que vocês possam postar. Ah, e o Paulo Demétrio colocou. É que eu não vi o Paulo, por isso que eu me antecipei. Eu não dei boa noite para ele, mas ele estava aqui. Falou que está aqui. Bem-vindo, Paulo, é que eu não te vi. Paulo Demétrio faz um excelente trabalho, principalmente em Ribeirão Preto, onde ele mora, né? Mas ele leciona com o Reiki, mas ele tem o trabalho dele, né? Um outro trabalho, mas ele não abre mão de dar aula, faz uma excelente forma, excelentes reikianos. Vai longe, o Paulo. As pessoas estão postando no grupo, tá? A Luciene Suzin está perguntando o nome do livro. O livro é Magia de Redenção. É psicografado. Sensei Polatti, que chegou agora. A Francisca chegou, dando boa noite. A Josiane Lopes, Cirlei. Jorge e Alexandre, lá da ilha. A Irene chegou aqui, lá de Barcelona. Atualmente, a Irene é a única representante da Espanha, né? Apesar de que eu não vejo muito, não, faz parte, Barcelona está dentro da Espanha, mas eu, quando vou lá, eu não consigo ver Espanha ali. É outro idioma, outros costumes, outro povo, entendeu? Não tem tourada, você chega em Madrid tem tourada, lá não tem, eles ficam apenas dos animais, é uma outra região, tá? Vamos ver a Grandilha aqui, nossa querida amiga. Sempre gostei, desde novinha, de conversar com as pessoas mais velhas. Muito bem, Grandilha. O Alexandre, esse poema certamente mexeu com os corações de todos do grupo. Com certeza, Alexandre, ainda mais você e a Jorginha, né? Que perderam os pais não faz muito tempo, né? A Grandilha falou assim, saber as histórias. A Ana Esther, boa noite, tive problemas e me atrasei um pouco. Bem-vinda, Ana, Maria Arminda, gratidão, mestre, gostei muito do poema, todos eles são um excelente aprendizado. A Cristine dando boa noite, a Misako, importantíssimo esse poema. Misako, eu mandei o link para sua amiga, só que eu falei para ela que ela, sem os símbolos, que ela não ia ter como acompanhar a gente, ela não veio, mas eu mandei, tá, Misako? O Alexandre está aqui, agradecendo. Vamos ver, Arminda. Os idosos em África são muito respeitados. Que bom, fico feliz. Isso não acontece tanto na Europa, tá? Fico feliz em saber. Aí o nosso querido Lobão, boa noite, Johnny. O poema nos remete à gratidão que devemos ter pelos pais e antepassados.
exatamente. A Márcia Guimarães, perfeito esse poema. A Ana Esther, esse poema é muito peculiar, pois é pura verdade, me trouxe muitas saudades. A Mayra, Thaís, eu moro com meus pais até hoje, gosto muito. Que bom, Mayra, muito bacana. Cristina Luz, que até hoje tem a mãe, ela sempre posta, né? Ela tem filha, neta e a mãe. Aí fica 4 gerações de mulheres. As netinhas, as filhas dela e a mãe dela. Já vi uma foto da Cristina Luz. O poema me remete ao círculo eterno de ir e vir na espiritualidade. Muito bem, a Dulce Maluf, mais um poema maravilhoso. Elizabeth Elin, esse poema mexeu muito comigo. Elizabeth Elin também perdeu a Dulce Haddad, perderam a mãe faz pouco tempo. Lobão perdeu faz pouco tempo. Tá? Eu sou extremamente grata aos meus pais e avós por todo o aprendizado. A Luciane Tavares, boa noite. Por mais que eu diga que não faça, não adianta. Minha mãe fala mal de mim sem pena e se aborrece quando eu digo que pare. A Irene Garcia, ótima aprendizagem. A sua mensagem é muito importante, tanto no Reiki como na vida. Um grande abraço a todos de Barcelona. Gratidão infinita por estarmos aqui convosco. A Irene está escrevendo bem em português, a Irene. E a Misako, agradecida mestre, acredito que na primeira oportunidade ela fará o curso de iniciação. Quando o professor vier dar o curso em Salto, vou convidá-la. Em Salto não vai acontecer, Misako. Eu fui lá com a Elizabeth Elin em Salto, mas eu achei meio complicado. Então, nós vamos dar o curso na escola de Elizabeth Elin, São Caetano do Sul, dá 15 quilômetros de onde nós tínhamos o instituto. A Darlene, lindo poema, muito importante para nos ajudar com os pais e nos preparar para o envelhecimento. Pessoal, a gente já não tem mais tempo. Tá? Misako está aqui escrevendo. A pergunta é: podemos fazer o Reiju? Todo mundo entendeu que a criança não tem maturidade, não tem entendimento, que isso vem com o tempo, tá? Com a maturidade, com a idade. E aí você passa a entender e a valorizar que aquele não que teu pai e tua mãe falou para você na infância, na adolescência, era para te preservar, para te ajudar. Entendeu? Jesus mandou ser prudente como serpentes, né? Precisamos ter prudência. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o Reiju.